vocês estão vendo, né? Eu acertei colocar aqui hoje. Por favor. Isso, estamos vendo. Então, damos continuidade ao trabalho da Elaine. Então, bom dia a todos e todas. Esse é um trabalho que eu desenvolvi junto com o professor Nelson Silva Júnior, que de antemão já agradeço, porque eu só estou aqui nesse momento fazendo essa apresentação e tudo que eu aprendi sobre arte e sobre o meu processo criativo faz parte da grande pessoa motivadora que é o professor Nelson Silva Júnior, tá? Então, rosto químico, uma relação entre a arte e a ciência. Começo com a frase de Paul Klee, né, que a arte não representa o visível, a arte torna o visível. E eu aqui já faço uma grande relação entre arte e ciência, porque a arte propicia justamente esse relato desse sentido estético, poético, mas sem a teoria, sem a ciência, a gente não consegue realmente criar uma obra de arte, né? Passa apenas a ser uma criação qualquer. Então, o artigo ele tem a intenção de apresentar ciência e arte e ciência intimamente ligadas à poética, com o propósito de ultrapassar o que a imagem propõe. Dentro desse contexto, a arte e ciência informa, denuncia, provoca, transcende a matéria, gerando um conhecimento capaz de transformar quem a contempla. E parafraseio muito, né, o autor da metodologia que fez parte da construção da minha obra, né, Ray, porque ele vai justamente em toda a sua teoria falar da necessidade que temos de nos apropriarmos das teorias, da ciência, para desenvolvermos uma obra de arte que realmente tenha um resultado que responda à poética do artista e também a subjetividade e aquilo que não pode fugir do racional também que vem agregado à arte. Então, na arte, né, muitas coisas são invisíveis aos olhos, mas precisam ser desvendados, e isso requer um difícil exercício entre a razão, né, a ciência, e a sensibilidade, que é a criação artística. E eu, nesse meu trabalho, eu começo, antes mesmo da origem da ciência, eu trago o início do desenvolvimento do homem, porque tudo perpassa por essa grande história que nos construímos enquanto seres humanos, né? A arte também é quase tão antiga quanto o homem, esse processo de criação e dar sentido a essa situação. O fato do homem se apropriar do que a natureza oferecia e transformar, dando esses novos significados, né, para o autor, já é como se fosse uma magia, algo que conferia poder ao homem. Então, nós vamos conhecer o que proporcionou ao homem esse desenvolvimento. Então, o homem, o fato das suas patas dianteiras se tornarem mãos, de ter o foco com os dois olhares em um mesmo ponto, e também poder calcular a distância exata das coisas, foram pré-requisitos fundamentais para que ele se desenvolvesse. E se apropriando das ferramentas, da linguagem, da semelhança e do poder da magia, ele começou a construir seu conhecimento. Sobre as ferramentas, quais eram as ferramentas? Aqueles objetos utilizando conchas, pedaços de madeira, pedras que deram condições que o homem criasse utensílios que pudessem resolver os problemas, os conflitos pelos quais ele se encontrava no dia a dia. Com o uso das ferramentas, ele passou a ter muito a dizer, porque ele tinha que explicar para os seus pares como utilizar aquele objeto. Então, surge a necessidade dos códigos, né, comuns, porque até então ele exprimia sons, sentimentos, ele fazia ruídos e expressava sua alegria através da oralidade, mas não era nada formal.
Com o uso de uma ferramenta em comum, a linguagem começa a se formalizar. Das semelhanças, porque começa a existir as comparações entre um objeto e outro, o objeto, por exemplo, pontiagudo, já não servia para usar para receber um líquido, né? Para carregar um líquido. Então, ele começa a estabelecer semelhanças e começa a desenvolver o seu conhecimento. A magia seria quando, a partir de toda essa linguagem, das ferramentas, dessas análises, ele começa também a entender o seu mundo e a perceber que, se apropriando de outras formas de objetos, vestimentas, ele poderia muitas vezes estar inibindo o inimigo, ele poderia muitas vezes também, ele passava a acreditar que ele poderia dominar os próprios animais durante a caça, criando situações de medo, né, de umas situações assim que não deixavam com que os outros assim se intimidassem, né? Ele uma situação para intimidar o outro também. Então, nós vamos ver que ela torna aí um instrumento mágico, a arte e a magia, e ela passa a separar arte e magia quando ele passa a usar as suas mímicas, as suas imitações, não mais com os fins de intimidar, com fins para o seu subsídio. Ele passa a usar essas mesmas vestimentas, esses mesmos sons produzidos para a fruição, para a descontração. A obra que eu apresento, Rosto Químico, ela foi estudada a partir das fotos, porque em Fischer eu compreendo que o desenvolvimento do homem se deu pelas mãos. E eu tinha a intenção de, nessa obra, mostrar as mãos do oleiro, né, as mãos do artista, segurando a sua poética. Então, foram feitas muitas fotos de várias perspectivas das mãos para construir a obra Rosto Químico. E no decorrer da obra, não havia essa intenção de produzir esse rosto químico, e sim de mostrar o poder das mãos do artista e da sua poética, né, dentro dessas mãos, através da cerâmica, através da argila, que é o meu suporte. Então, a argila, como quem já estudou cerâmica, ela precisa ser preparada para ser modelada. Ela não é uma escultura esculpida, ela é modelada. Você modela aquele suporte. Então, nós, com aproximadamente 4 quilos de argila que precisou ser amassado, batido para retirar as bolas de ar internas, que isso, os próprios estudos também da própria técnica já vão mostrar, né, como a argila, ela se desenvolve, como é o trabalho dela depois na queima e tudo mais, como ela precisa ser tratada. Tudo isso a química explica muito bem. Então, foram vários dias de modelagem até chegar às mãos do artista, né? As mãos que seguram sua poética. A argila, durante o artigo, eu discorro um pouco como é a técnica. Então, durante esse tempo, a peça precisou muitas vezes ser coberta com um pano úmido e plástico para que ela pudesse continuar a ser moldada. Porque, às vezes a mão estando pronta, as mãos estando prontas, precisava se identificar o que o artista, o que essa mão está produzindo. E na época em que elas estavam sendo produzidas, nós estávamos com uma discussão no Congresso sobre a EPL do veneno, né, que a gente chama. Então, aqui eu trouxe mais uma foto para vocês perceberem assim a força com que a mão prende esse objeto, né, que mostra ser um objeto assim sensível, delicado, melindroso. E o que seria esse objeto, né? Então, aproveitando essa situação que eu, por curiosidade, fui
querer entender o que era essa lei que estava tramitando no Congresso da PL do veneno, eu descobri que eles estavam querendo liberar a agente laranja, que é um herbicida que possui vários componentes tóxicos e perigosos à saúde humana. E vendo toda essa situação, pesquisando na internet, que eu sempre muito apegada, queria entender o porquê que a notícia está dizendo aquilo, né? Fui ver o que era esse agente laranja que tanto falava que estava para ser liberado. E também aqui eu fiz uma reflexão durante o trabalho, que as mãos dos homens já não estão só dispostas a produzir para o desenvolvimento, mas também em nome desse acabam regredindo humanamente, porque usam seus conhecimentos, a sua ciência não só para o bem, mas também para o mal. A ideia dessa pele do veneno era liberar herbicidas que matassem pragas que são comuns em climas tropicais, mas que são proibidas em vários outros países, né, em outros continentes, e o Brasil acabou por aprovar essa lei, né? Então, eu trago aqui os efeitos em uma pessoa desse herbicida. E eu fui encontrar efeitos nas vietnamitas, porque esse agente laranja foi o veneno que os Estados Unidos largou sobre o Vietnã para acabar com o alimento, né, com as plantações de arroz dos vietnamitas. E até hoje, as crianças nascem com grandes deformações por conta da poluição que causou na plantação, né, nas veias de água, por esse herbicida. E para meu desespero, no momento, eu encontro também uma notícia sobre a floresta amazônica na região da Canutama, aproximadamente 1 quilômetro, né, e 7 metros lá, 700 metros, que foram quadrados que foram destruídos por esse herbicida que foi usado no Vietnã. Na notícia referenciada, explica muito bem sobre a quantidade apreendida do agente laranja que seria disposta com um avião em cima da floresta amazônica. Havia a pretensão de acabar com 3.000 hectares de floresta com o agente laranja, né, matando toda a plantação por problemas, né, para a conquista de território desmatado para exploração, provavelmente, mas sem toda essa consciência ambiental da poluição e justamente desse fator que as pessoas que ali mesmo vão estar trazendo, né, na sua genética, porque isso está se estendendo no Vietnã de geração em geração, essas deformes por causa do agente laranja na população do Brasil. E quando eu vejo essa foto, eu identifico o meu rosto nas mãos, porque é uma pessoa deforma, sem formas, né? Eu vejo falta muito pouco eu acrescentar aqui, é um rosto pela metade. Então, eu começo a identificar o poeta segurando a sua argila. Enfim, eu tinha o que o artista queria mostrar, né? Qual que o meu intuito seria realmente mostrar que as mãos fazem muito, elas colaboram muito colaboraram, foram principais para o desenvolvimento humano, mas estão agora também destruindo a humanidade. Então, a peça, ela depois de concluída, demoldada, ela ficou assim. Travou? Eu acho que travou, professor, o da Elaine. Ela está na escola, né? Aí lá não funciona sempre muito bem, que começa a travar. Processo da técnica, né? Que a peça precisa ser ocada para que seque mais rápido, não tenha bolhas na hora da secagem e na queima não destrua. Então, ela foi partida ao meio, ainda com a argila mole, trabalhando em cima de almofadas, com todo cuidado para não destruir a modelagem. Os dedos foram perfurados com agulha
fina, para que também a argila secasse com mais rapidez, para poder ser queimado. Em cerâmica, a gente, depois da modelagem concluída, a gente aguarda, né, que ela atinja o ponto de couro, que ainda pode ser dado alguns retoques, e finalmente o ponto de osso, que é quando ela está totalmente dura e seca e pode ir para queima. Aqui eu tenho a obra concluída dentro da minha proposta, porque aqui a obra aparece no formato de biscoito, porque a argila queimada, sem os esmaltes e outros acabamentos, a gente chama na técnica no formato de biscoito. Mas eu quis assim no formato de biscoito, usei a argila branca Shiro, que se queimada a 1.200 graus, ela realmente fica branca. Mas eu queria esse efeito mesmo, dessa cor meio rosa, que eu gosto muito, foi queimada a 900 graus para não ficar totalmente branca, para ter essa cor natural da argila Shiro. Então, também a opção de deixá-la assim nesse formato, sem muitas interferências, para respeitar justamente as primeiras peças de argila criadas pelo homem, que são peças que serviram como recipientes de alimentos e também eram apenas queimadas, né? Não havia essa continuidade, para ficar mais próximo dos estudos. E eu me deparo, então, com a poética da incerteza, porque essas mãos que seguram o rosto químico... Elaine, só para avisar, a gente está esgotando o tempo. Tá, eu já estou concluindo. Obrigada. Ela realmente mostra que essas mãos, assim, elas seguram um rosto que não sabe qual será o futuro, né? São mãos que podem pensar assim, meu Deus, o que a humanidade está fazendo a respeito do seu desenvolvimento, do uso da sua ciência em benefício da humanidade. Então, eu trabalho com argila, convido a pensar sobre a produção desde o momento que iniciamos, né? Existe essa sensibilidade, e o mais interessante da argila é que quando ela é queimada, ela nos traz um outro resultado que é próprio da queima. Então, você entrega ao forno uma obra e recebe outra, e isso é fantástico. Eu deixo aqui a fala de Menander, que é outro referencial, que para compreender a obra de arte é preciso entender que a significação do que se observa não é livre, ela não está ligada à ideia particular de cada signo no presente da obra. A experiência perceptiva supera toda análise desses elementos, pois ao produzir determinada obra, o artista vive uma experiência estética, criando a sua maneira e seus símbolos, e conversa com a obra. A obra vai nos dizer o que realmente ela quer ser. Ela tem a sua identidade própria, o artista apenas facilita que essa identidade apareça. Né? O rosto químico vai realmente trazer esse pensar sobre a ciência para a produção de arte e a ciência para a produção da forma, uma falta de humanidade, de não cuidado com o meio ambiente e com os seres humanos. Deixo as minhas referências aqui e também as referências das imagens. Muito bom, Elaine. Eu achei que você fez um caminho perfeito, assim, que você vai, contextualiza tudo até chegar no desenvolvimento da tua obra. E também eu gostei que você falou muito sobre como você explorou o material e também explicou muito bem a poética. Então, foi muito bem detalhado e bem contextualizado. E, assim, eu acho que o tipo de trabalho mais difícil de fazer é falar sobre a própria produção, né? Acho que falar sobre a produção ali é muito mais fácil que falar sobre a produção da gente mesmo. Então, gostei, Elaine, muito bem estruturado. Sobre o Sr. Nelson, quiser contribuir com alguma coisa, como coautor. Obrigado, Heloísa. Bom dia, então, todos e todas, agora oficialmente. Eu quero dizer assim, primeiro, eu adoro esse trabalho da Elaine, né? A Elaine foi nossa aluna na graduação, quando ela fez esse trabalho, foi quando ela estava encerrando, foi o seu TCC, mas o processo de pesquisa da Elaine muito forte. Ela mergulhou realmente em todo o processo. Primeiro, o encontro dela com a cerâmica, eu diria que ela é
a Elaine é uma ceramista, né? Ela só não faz mais porque ela não tem tempo, porque ela atua como pedagoga e corre sempre, está sempre correndo, mas o trabalho dela é um trabalho muito forte. E quando a gente conversou sobre esse trabalho, eu falei, a relação arte e ciência está aí. Né? Ela mostra para todos nós como a arte tem um papel fundamental, não só de representação, não só enquanto mimesis, né, que a gente sempre está falando, mas como possibilidade da denúncia, da reflexão, do pensamento crítico, e aí ela escolhe a técnica da cerâmica, que é uma técnica que ela domina muito bem, por sinal, e nos apresenta esse trabalho que eu acho particularmente muito bonito e que deixa muito evidente a relação arte e ciência, e inclusive na perspectiva CTS, né, que é o que a gente tem conversado agora ultimamente com a Elaine. Quero dizer assim, Elaine, que fico muito feliz em ver você retomando a tua vida acadêmica, né, porque participar de um evento como esse é retomar uma vida acadêmica, e que você tem que vir para a universidade mesmo, desenvolver esse teu trabalho, mostrar isso como uma referência, porque é muito bonito o teu processo de pesquisa, tá? Então, assim, eu não tenho nem muito o que falar sobre, até anotei algumas coisas aqui, apontei algumas coisas, né, mas quando eu vejo muito interessante no trabalho da Elaine, a questão da poética, que ela nem sempre para nós que somos das artes, aí está a Heloísa, a Elaine, a gente pode falar, é uma coisa muito comum, mas quando ela vai para outros campos, né, estabelecer essa relação da poética com outras áreas de conhecimento, ela é mais difícil, eu acho que a Elaine faz muito bem, e apresentar o processo como a Elaine apresentou aqui, né, de todo o processo, não só da arte, no seu papel de dar sentido à materialidade das coisas, mas como possibilidade mesmo de representação do mundo. Tá? Então, parabéns, Elaine. E aí, ficamos à disposição se tiver alguma pergunta. Né? Então, Elaine, maravilhoso o seu trabalho, acho que todo mundo aqui está comentando. Já fiquei com vontade de fazer isso com as minhas crianças. Eu preciso saber esse processo aí, porque, olha, até você desenvolver esse formato da mão, daí chegar nessa conclusão do rosto e trabalhar essa importância da ciência, que a ciência não só produz benefícios, né? Não só o desenvolvimento, mas que ela traz malefícios. E representatividade. Então, eu trabalho muito com essas coisas de modelagem, de arte, né, com as minhas crianças, mas eu preciso aprender a fazer isso, onde eu tenho que conversar com você, é maravilhoso. Então, agradeço a sua participação, se você quiser deixar suas considerações aqui, pode deixar. Então, peço desculpas, porque a conexão aqui na escola acabou bem na hora que o professor Nelson começou a falar, né? Tive que pedir ajuda ao celular. E agradeço a atenção de todos mesmo. E é muito difícil para mim falar da minha criação, porque, na realidade, essa criação foi uma criação em que, né, meu pai estava num processo de câncer, utilizando da química, né, para falecer, e um mês após a formatura ele faleceu, ele aguentou até a formatura, assim, então me trazem muitas recordações, ele que acompanhou todo esse processo da construção, e eu estava vendo muito sobre química por causa da quimioterapia, então eu agradeço a vocês e fico feliz que tenham gostado. Então, passamos para o próximo trabalho com o Elemar. Bom dia a todos e todas. Deixa eu só compartilhar aqui a minha outra tela. Vamos ver se vai funcionar. Deu certo, né? Bom, eu sou o Elemar, sou professor aqui da Universidade Estadual de Roraima, onde me encontro ainda, mas sou estudante, sou doutorando, orientando a professora Josi no PCM da UEM. E o meu trabalho, ele é um reflexo de algumas leituras que eu tenho
feito para o meu projeto, né, que ainda está na parte inicial, ainda estou fazendo as disciplinas aqui do doutorado, e eu resolvi juntar essas leituras de Edgar Morin, da perspectiva CTS, com um outro trabalho que eu havia orientado aqui na graduação, sobre um artista plástico aqui de Roraima, que é o Jair Dersdel. Então, o título do meu trabalho é O Pensamento Complexo e a Arte Indígena Contemporânea, uma leitura da imagem com enfoque CTS no ensino de ciências. A primeira coisa que me veio assim à cabeça na perspectiva de montar o meu projeto e também de fazer essa reflexão para o artigo, foi essa perspectiva do modelo positivista, que ainda nós percebemos dentro de um operar científico, né? E também dentro de uma perspectiva do ensino de ciências. Então, o ensino de ciências ainda é muito visto dentro desse modelo, né? Embora muitas iniciativas tenham sido realizadas desde o final do século passado e início desse novo século para mudar essa realidade. Claro que essas novos modelos de ensino de ciências baseados no construtivismo, eles também levam em consideração aí essa nova epistemologia da ciência, baseado em diversos autores epistemólogos do século passado, né, Thomas Kuhn, Feyerabend, Lakatos, entre outros, que apontaram as deficiências e também os prejuízos, né, no final na segunda metade do século passado, início agora do novo século, de se pensar a ciência aos moldes do positivismo, né? Então, essa nova epistemologia da ciência, ela faz esse contraponto ao modelo positivista, trazendo um conhecimento mais crítico, né? Não cumulativo e não reducionista, como era feito pelo positivismo, ou neopositivismo, ou Círculo de Viena, né? Como ficou conhecido também os autores que, de algum modo, desenvolveram aquela perspectiva de ciência do início do século XX. Bom, essa postura da nova epistemologia me fez pensar, então, que a ciência, hoje, ela deve ser pensada de um modo mais interdisciplinar, de um modo mais complexo, a se adequar à realidade da qual nós estamos colocados. Nós não percebemos, dentro da realidade, uma separação do conhecimento, né? Como é feito dentro da ciência, dentro da disciplinaridade da ciência, né? Então, essa interdisciplinariedade do conhecimento, né, ou esse conhecimento que nós podemos dizer mais complexo, ele pode ser visto dentro da obra de Edgar Morin, né? Que é o conceito, a ideia de complexidade, que ele aponta justamente numa perspectiva de mudança de modelo, que para ele a ciência se baseava no modelo cartesiano. E eu tento fazer, no primeiro momento, essa relação da ideia de complexidade de Morin com o enfoque CTS, né, o ensino com enfoque CTS. Depois, no segundo momento, eu abordo a leitura de imagens, que pode nos auxiliar numa compreensão dessa complexidade da realidade, do mundo, né, dentro de uma dinâmica do ensino com enfoque CTS. E aí é que eu pego a obra de Jair Dersdel, né, que é um artista plástico indígena, aqui de Roraima, para fazer essa leitura CTS. Vou passar aqui. Então, esse primeiro momento do artigo, que eu chamei uma aproximação do conceito de complexidade com o ensino de ciências com enfoque CTS,
ele está baseado nesses 3 vieses, né? Na questão do ensino de orientação CTS, buscando, portanto, um contraponto à disciplinariedade da ciência e do seu ensino, seja ele dentro do ensino básico ou superior, a busca por uma trans ou multidisciplinariedade, e também a ideia de complexidade, né? Ou seja, de que a realidade ela não se apresenta dessa forma separada e disciplinar. E aí é que nós podemos pensar essa ideia de complexidade em Edgar Morin, que supera, como eu tinha dito, o modelo epistemológico clássico de ciência, né, baseado em René Descartes. E mostra uma reunião do conhecimento, do saber, né, a partir da contextualização, da globalização e da inter-relação destes saberes, sendo isso fundamental para a compreensão dessa complexidade da realidade. Um enfoque um ensino com enfoque CTS pode, nesse sentido, ser capaz de articular essa religação dos saberes propostas por Edgar Morin, indicando para isso a necessidade, primeiro, de mudanças curriculares, que nós já podemos perceber isso já dentro das primeiras perspectivas CTS, justamente com Alkenried, por exemplo, né, que buscava uma reflexão a respeito dessas mudanças curriculares dentro da escola, de modo a refletir um modelo de ciência que não estava mais baseado nesse modelo positivista, e o posicionamento mais ativo do professor na elaboração e aplicação da sua proposta didático-pedagógica, né? E aí é que entraria a perspectiva da leitura de imagens em sala de aula. Para essa leitura de imagens em sala de aula, eu utilizei aqui a proposta da leitura de imagem com enfoque CTS, né, que é baseado num capítulo de livro feito pela professora Josi, né, e outros autores, que está baseado também que é uma adaptação da leitura de imagem interdisciplinar, né, isso já foi apresentado aí pelo Gabriel, inclusive, na apresentação dele, né. Então, só vou colocar aqui os 4 passos, né? O primeiro passo, seleção da imagem, onde são verificados a forma e o tema da imagem. O segundo passo, análise da imagem, no momento em que se deve ocorrer uma avaliação do conteúdo da imagem. O terceiro passo, que é o planejamento do uso da imagem, que é o momento em que o professor deverá considerar as relações que podem estar envolvidas na imagem. E o quarto passo, que é a leitura da imagem, onde deve ser realizada a interpretação desta imagem. Justamente dentro do enfoque CTS. E aqui é que eu entro com a leitura CTS a partir da obra de arte de Jair Dersbel, né? Já no primeiro e segundo passos, eu coloco juntos aqui na apresentação das 5 fotografias de 4 telas dele e de um outro trabalho que ele desenvolveu em madeira. Então, são 5 fotografias, embora aqui tenham se misturado um pouco as fotografias, né? Elas são, essa parte de baixo aqui, onde nós podemos ver as 4 telas, elas são separadas, né? Então, a primeira imagem que está acima, que é a fotografia de uma pintura em acrílico sobre madeira, denominada Sobrevoo. Ela pode ser vista aí na obra de Isbel Oliveira e Petri, de 2014, tá? E consta no referencial bibliográfico. Abaixo dela são as 4 telas, né? Da esquerda para a direita, as imagens 2, 3, 4 e 5, são compostas por uma técnica de acrílico sobre tela, predominando as cores preta para o fundo e branca para os contornos, que fazem parte da coleção It Was Amazon, ou Isto Era a Amazônia, de 2016, e pode ser encontrado aí, inclusive, numa outra obra de Isbel, 2018, vocês podem encontrar na internet, tem no referencial bibliográfico. Então, o que nós podemos perceber aqui nessas telas, né, na primeira, que não é uma tela, é uma obra em madeira, é o rio, né? O rio na cor azul,
que, de algum modo, floresce toda a Amazônia a partir dele, né? E ali nós podemos perceber comunidades indígenas que são abastecidas por esse rio, nós podemos perceber a floresta, nós podemos perceber campos, né? A savana, que é comum aqui em Roraima, né? Nas outras telas, nas telas propriamente, que eu coloquei abaixo, nós temos essa primeira, que é uma representação de uma hidrelétrica, né, onde de um lado nós temos a cidade abastecida pela energia elétrica dessa hidrelétrica, e do outro a floresta devastada, né, onde só tem o fogo. Esse fogo representa o que o indígena tem hoje, ele não é abastecido por energia elétrica, né, que devastou de alguma forma a própria floresta, né, que ele vive. Na outra tela, denominada Yanomami, nós podemos ver aí o conflito, né, principalmente entre os garimpeiros aqui em Roraima com os indígenas, principalmente de etnia Yanomami, onde hoje mesmo nós temos um conflito, né, ou melhor, nos dias atuais nós temos um conflito, vocês podem acompanhar isso inclusive na mídia, né? Embaixo nós temos uma outra tela que representa o rio sendo também devastado aí, né, com a poluição, onde nós temos diversas latrinas, né, que despejam, portanto, o esgoto no rio. E por último, na outra tela que eu escolhi, nós temos um monstro engolindo tudo, né? Pessoas, pássaros, peixes, etc. E é interessante como nós podemos até fazer uma interpretação do que seria esse monstro, né? No outro passo, então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, o segundo passo, a análise do conteúdo, só para explicar um pouquinho quem é Jardim Bell, né? Ele é indígena de etnia Macuxi, nascido em Normandia, em Roraima, também numa região que ficou conhecida nacionalmente, que é a terra indígena Raposa Serra do Sol, né? A sua arte é a expressão da sua própria vivência, portanto, como parte da comunidade indígena, né? E ele, além de ter uma habilidade na parte artística, ele também é um exímio escritor, inclusive com diversas obras publicadas, sendo a primeira delas Terreiro de Macunaíma, Mitos, Lendas e Histórias em Vivências, de 2012. Tá? Mas tem outras obras dele também, onde vocês podem perceber essa relação da arte com a vivência que ele teve dentro da floresta, dentro da comunidade indígena, né? E ele denomina, e é muito interessante isso, no artigo eu abordo de modo mais pormenorizado, ele se denomina como a sua arte como arte indígena contemporânea, né? O que parece ser uma certa contradição em certos aspectos, né? Já que a arte indígena, ela, de certo modo, ela é mais configurada dentro de uma perspectiva mais de cestaria, mais voltada assim para a vivência do indígena dentro da sua comunidade, né? E não tanto para uma reflexão a partir dessa vivência para o público, vamos chamar assim, público ocidental, né? Ou essa cultura ocidental, né? Então ele traz ele agrega aí essa arte indígena com a arte contemporânea, de modo a tentar mostrar ao público não indígena a própria vivência do indígena dentro da comunidade, né? No terceiro passo, então, nós temos aí as relações envolvidas entre autor, contexto e leitor. E a primeira imagem, e é interessante pensar para quem ele pintou ou para quem ele desenvolveu essa arte, né? A primeira arte foi a que é composta em madeira,
foi uma campanha, ele desenvolveu para uma campanha popular para a não construção de uma hidrelétrica nas corredeiras do Bem-Querer. Ainda hoje tem essa discussão a respeito dessa construção aqui em Roraima, que pode impactar muito o meio ambiente, inclusive as comunidades indígenas que vivem próximos àquela região. As outras 4 imagens, como já dito, fazem parte da coleção It Was Amazon, né, que é uma coleção de telas que retratam o choque entre as culturas do ambiente amazônico, principalmente da cultura indígena com a ocidental. Né? E essas imagens que eu escolhi para representar aqui, né, nessa leitura, elas contam uma história, de certo modo. Né? Primeiro, a harmoniosa relação do indígena com a natureza, a chegada da civilização ocidental, né, de origem europeia, né, as imagens 2 e 4, onde se pode perceber a luta do indígena pela preservação, não só pela preservação do meio ambiente, mas da sua própria cultura. Né? E a figura monstruosa que engole o mundo, que nós podemos aí traçar até um paralelo com o Leviatã, de Thomas Hobbes, né? No sentido de ser aquele aspecto da civilização que tenta deixar tudo igual, desprezando a própria diferença dentro da própria dinâmica da humanidade. Né? E, por último, o 4º passo, que é a interpretação da imagem com enfoque CTS. Né? E aí nós precisamos compreender que essa leitura CTS ela deve levar em consideração a humanização da ciência e da tecnologia. Né? Afinal, a ciência não é algo feito dentro de um castelo de marfim. Né? A ciência é feita para a sociedade, a ciência é feita para problemas que são percebidos dentro da sociedade. Então, nós precisamos compreender. E outra, a ciência é feita por homens e mulheres. A ciência é feita por humanos. Nesse sentido é que nós precisamos pensar essa humanização da ciência, né? E da própria tecnologia aí dentro, né? Uma citação aqui de Ailton Krenak, né? Que essa citação é bem interessante, mas eu não vou ler ela toda, só essa última parte que diz: esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar na Terra. Né? O próprio conceito de civilização aponta que existe um jeito de estar na Terra. Então, a civilização ocidental, ela quer mostrar ao diferente como ser humano, né? Então, nós precisamos, nesse sentido, superar esses estereótipos, né? E a ideia de complexidade pode nos permitir uma tentativa dessa superação. Né? Sei que já está acabando o meu tempo, e aqui eu já parto para as considerações finais. Então, a complexidade ela permeia todo o universo multidimensional do conhecimento. Né? E a ideia de complexidade no operar científico pode nos levar a uma reforma do pensamento, como quer Edgar Morin, e uma religação dos saberes, né? Que exige uma problematização e uma postura mais inter e transdisciplinar, capaz de distanciar o autoritarismo da hiperespecialização e nos outorgar mais autonomia. Né? Então, a arte indígena contemporânea, apresentada aqui a arte de Jair Bel, traz esse contraponto a essa razão instrumental da ciência, né? De modo que nós possamos superá-la, essa razão instrumental de origem positivista, né? Cartesiana e positivista, de modo que nós possamos superá-la e buscar uma reflexão do humano não pautado como a ideia de civilização ocidental quer que nós coloquemos. Então, o ensino de ciência com enfoque CTS exige que essa ideia de complexidade esteja presente na reflexão do professor e dos estudantes. E a leitura de imagem pode lhes proporcionar esta reflexão. Então, minha apresentação seria essa, que estão algumas das referências, né? No artigo tem muitos outros. Agradeço se tiverem perguntas.
Excelente sua apresentação. Como a gente acabou passando o tempo, eu não vou me estender muito aqui. Então, eu achei muito interessante você trazer a questão da arte indígena na leitura de imagem, porque eu acredito que a maior fonte de informações da arte indígena realmente vai ser a leitura de imagem. Você não vai encontrar tantos registros escritos, o que é comum em outros tipos, né, de conhecimento. Então, eu achei que você fez um excelente uso da leitura de imagem e que esse tema ainda pode ser muito mais explorado e pode desembocar em diversas pesquisas. Parabéns. Obrigado. Professor Nelson, pode comentar. Oi, bem rapidinho, que você faz tempo. Parabéns, Elemar, muito interessante realmente da pesquisa. Obrigado. Quando você traz, né, porque é o próprio artista que fala da arte indígena contemporânea, porque essa visão da arte indígena que a gente tem aí, né, no senso comum, ela sempre está ligada, como você bem colocou, né, à cestaria, algo muito à parte daquilo, e o trabalho dele é muito interessante. E daí uma coisa que eu queria saber é como que você chegou até ele. Na verdade, eu cheguei até ele com um orientando meu, né? Então, eu orientei um trabalho aqui de especialização, e esse meu orientando, ele era muito amigo do Jair Lisbel, né? E me apresentou a obra, e aí ele queria fazer um trabalho sobre isso. Né? Ele é jornalista aqui em Roraima, e foi muito interessante o desenvolvimento do trabalho, e eu gostei muito de fazer essa relação, até mesmo de uma perspectiva epistemológica, com a arte indígena. E aí é que eu resolvi usar essa arte indígena para fazer essa leitura. Então é isso. Parabenizá-lo pela sua apresentação. Também achei bem interessante o ponto que você chegou em fazer essa crítica, né, de como a gente vê essa concepção indígena nas obras. Não vou me estender aqui. Quero agradecer também a todos. E você tem algumas considerações a fazer, Elemar? Pode ficar à Não, só vontade. agradecer o espaço. Gostei muito das apresentações de hoje, foram excelentes. Acho que o evento está sendo muito produtivo nesse sentido. Nós fazemos uma reflexão, não só da imagem, mas uma reflexão da nossa própria epistemologia, que, de algum modo, desenvolve todo o nosso operar e a nossa ação no nosso cotidiano. Isso, então vou pedir licença para vocês agora para finalizar a gravação. Se quiserem continuar conversando, daí fiquem à vontade. Pessoal, eu vou